Nós acabamos de chegar de 2 viagens, né? E por isso a gente quer agradecer a compreensão pela mudança que a gente precisou fazer. Fizemos 2 semanas seguidas a nosso encontro na segunda-feira e agora retornamos para sexta-feira, né? Vamos manter sexta-feira. Entendemos que é o melhor dia para todos, é um dia que a gente fica mais à vontade, porque no sábado a maior parte não trabalha. E se houver necessidade de próximas viagens, a gente tenta avisar com antecedência e a gente reestrutura aí para ficar bom para todo mundo, tá? E quando eu viajar sozinho, minha esposa assume, né? Ela e a apóstola Leia, porque é uma verdadeira apóstola, porque a paciência que ela tem de estar nos aturando, nos suportando desde 2004, 2005 mais ou menos, né? Quase 20 anos, então toda a honra e glória seja dada para Jesus e depois para Léa. Misericórdia, né, Senhor? Depois corta essa parte. Mas obrigado, né? Amados, queria ler rapidamente aqui uma passagem para a gente ter o nosso momento de ofertas. Quem não veio preparado, não se preocupe. Nós não queremos colocar uma corda no pescoço de ninguém. Eu tenho entendimento, queridos, que todos os assuntos da Bíblia, isso é assim como eu creio, todos os assuntos da Bíblia, inclusive o que diz respeito a questões financeiras, que a Bíblia ensina sobre dízimos, ofertas, primícias e esmolas. Tudo que está na Bíblia tem um tempo para que haja um entendimento. Então, nós não temos o dever, o direito, melhor dizendo, de querer obrigar as pessoas a acreditar como a gente acredita, seja em qualquer parte da Bíblia. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, eu como líder, como pastor, tenho o dever de ensinar aquilo que Deus coloca no nosso coração e aquilo que eu entendo que é uma palavra importante para o momento. E aí cada um julga, né? A Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia. Então, cada um julga e conforme o seu entendimento, a sua compreensão, age de uma forma ou de outra. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Palavras de Jesus. Ele disse assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Então, uma outra reunião como essa, Deus havia colocado no meu coração de estar instruindo acerca da questão do dízimo, né? Que é um assunto bíblico, né? A Bíblia ensina sobre a gente retirar a 10ª parte do nosso salário para estar entregando na casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, né? E aí eu expliquei que a casa de Deus não necessariamente é um templo, é uma construção. A casa de Deus, em primeiro lugar, somos nós, né? Somos nós somos a casa de Deus, nós somos o templo, o santuário do Deus vivo, o tabernáculo de Deus. Mas a casa de Deus também pode ser um local como esse, onde as pessoas se reúnem para falar do amor de Deus, né? Para anunciar o Evangelho. Então, eu expliquei da última vez, né, que em primeira instância, quando o dízimo foi criado, ele foi criado para o sustento da família de Moisés, de Arão e dos levitas, né? O dízimo foi criado para sustento da família sacerdotal. Em primeira instância foi para isso. Com o passar dos anos, né, com a criação dos templos religiosos, hoje muitas igrejas não têm um templo próprio, então trabalham com a questão do aluguel. Então o dízimo muitas vezes ele tem sido utilizado para pagar aluguel de prédio e também
para pagar despesas de energia elétrica, telefone, ar-condicionado, etc, 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 que um templo religioso tem. Mas, quando Deus criou a lei do dízimo, o propósito original era para o sustento da família sacerdotal e dos levitas, né, que serviam a Deus tempo integral na obra. Então, como eles não tinham uma outra herança, não tinham uma outra fonte de renda, era justo que eles pudessem ter um sustento. Então, esse é o princípio. E, durante muito tempo, algumas pessoas têm dito, né, que onde é que está o dízimo no Novo Testamento? O dízimo é assunto só do Antigo Testamento. E aí a gente vê aqui no Novo Testamento, né, uma passagem de Jesus Cristo, o próprio Jesus ensina sobre o dízimo. E o interessante aqui é que, antes de ensinar sobre o dízimo, ele vai dizer que o mais importante, a prioridade, não é o dízimo. Tem algo que é mais importante. Mais importante é a prática da justiça, o exercício da misericórdia e a fé. Isso para Deus é prioridade máxima. A prática da justiça, o exercício da misericórdia, né? Se tornar uma pessoa misericordiosa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, disse Jesus, né? E a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, isso para Deus é prioridade máxima. Primeiro, Jesus corrige os escribas e fariseus. Vocês estão tão preocupados com a questão do dízimo, vocês estão tão religiosos, né? Vocês dão o dízimo do endo, dão o dízimo do cominho, vocês são fera em dar dízimo, né? Mas o principal, que é praticar a justiça, exercer a justiça do órfão, da viúva, os direitos, né? Justiça de Deus fala de direitos iguais para todos, né? A misericórdia e a fé, que é o principal, vocês estão deixando a desejar. Aí Jesus diz, olha, vocês deviam continuar fazendo essas coisas sem omitir aquelas. Amém? Então aqui fica claro, né, que eu não preciso deixar de cumprir esse princípio. Tá fazendo. Ele tá fazendo. Ele limpadinho. Desde o Éden, quando Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim do Éden, e ele disse, olha, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali Deus já tinha separado o dízimo, né? Ele já tinha separado uma parte. De todo o jardim, Deus separou uma parte, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse, essa aqui ninguém toca. Essa aqui eu não quero que ninguém toque. Né? Por quê? Porque é do caráter de Deus separar. Falou tanto de autismo que agora os autistas estão se manifestando. Amém? É do caráter de Deus requerer que uma parte fique só para ele. Né? Então, por isso que Deus estabeleceu o dízimo. O dízimo também é uma forma de Deus testar a nossa fé. Né? A gente acha às vezes que vai faltar, né? Se eu entregar uma parte para Deus, vai faltar. Não vai faltar. A Bíblia diz que Deus vai nos abençoar, não vai faltar. Né? Então a gente acha que vai faltar, mas não vai faltar. Né? Agora eu preciso ter fé, preciso crer. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que quando eu entrego aquela parte ali que Deus está me pedindo, Ele vai abençoar todo o restante. Eu sou testemunha disso porque Deus sempre nos abençoou, a vida toda. Deus nunca nos deixou faltar nada. Eu estive pregando a palavra de Deus numa igreja lá em Chapecó, e eu compartilhei momentos que a gente passou de escassez, né? Que são experiências que todo homem de Deus vai passar. Momentos quando a Anne era pequena, que tinha muitas vezes que ela tomou muito Nescau, tomou bastante Nescau, e não tem vergonha de dizer quantas vezes eu fui no muro da minha casa pedir para o pastor Oscar, né, que não era pastor ainda, fui lá pedir rolo de papel higiênico para ele, fui lá pedir quilo de açúcar, fui lá pedir a foice emprestada, fui lá pedir a lima emprestada para amolar faca, fui lá pedir escada emprestada, né? E quantas vezes?
E Deus ali foi treinando também, né? A questão da dependência, da humildade, de aprender a pedir para os outros também, reconhecer que a gente precisa da ajuda dos outros. Mas em nenhum momento Deus deixou faltar nada. Deus, claro, Ele treina a gente, né? Para que a gente aprenda também a depender do outro, pedir, que não é feio pedir. Roubar é pecado, mas pedir não. Né? Então, esses treinamentos que Deus nos submete são importantes. E Deus coloca a gente neles mesmo. E se alguém aqui não passou e precisar passar, Ele vai fazer você passar. Mas Deus é bom. O tempo todo Ele cuida da gente. E principalmente para quem é fiel no princípio, aí esse daí Deus tem compromisso de abençoar. Né? E graças a Deus nós temos vivido um tempo onde Deus tem sido um tempo de restituição. Né? Deus tem nos abençoado tremendamente. Né? E eu creio que isso é só o começo do que Ele ainda vai fazer. Amém? Então quero estar dando oportunidade. Quem trouxe sua oferta, seu dízimo, se alguém tiver primícia, a gente vai estar tendo esse momento agora. Tá? Momento de generosidade. Você é dos dízimos, põe a tua oferta aí, isso. Ó, Patrícia lembrou da música. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, um grande amigo, nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, 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 um grande amigo. Nele a gente pode confiar. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo teu grande amor, te damos graças pela tua fidelidade, pela tua provisão em nossas vidas, te damos graças, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder contribuir com a expansão do teu reino na terra, Pai. Que o Senhor abra a janela do céu sobre cada vida nesse lugar, que o Senhor prospere a mão, o trabalho, a obra de cada vida e também daqueles que vão nos ouvir através dessa gravação, Pai. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor os multiplique. O Senhor multiplique a 30, 60, 100 por um. Ó Pai, a semente de cada um. Que todos possam ser prósperos, que todos possam ser bem-sucedidos em tudo que fizerem. E que o Senhor não deixe faltar nada na vida daqueles que cumprem os princípios da Tua Palavra. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Nos consagramos, né, esses dízimos, essas ofertas, mais uma vez, no altar do Senhor. Pedimos a Deus sabedoria e direção para administrar os recursos que aqui são depositados. Em nome de Jesus. Amém.